Gente, então nós já estamos no horário, né? Vamos começar. Eu escolhi a mensagem aqui do livro Consciência, Momentos de Consciência, aquele mesmo livro que nós já apresentamos para vocês. Nós estamos aproveitando, né, para ler várias mensagens que auxiliam a nossa reflexão, certo? Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Nesse livro, a mensagem número 12 é Consciência e Hábitos. Então, nessa mensagem, nós vamos ler um trechozinho, tá? Porque vocês viram que as mensagens são muito extensas. Então, eu vou ler um trecho dessa mensagem que Joana fala sobre consciência e hábitos. A função da mente é pensar. O hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir. A mente é capaz de reconhecer, pela razão, os próprios erros, nos quais se apoia e corrigi-los. A preguiça de pensar é a responsável pela limitação do discernimento e da razão. Adaptando-se às análises estreitas e superficiais da vida e das suas manifestações, o ser permanece em estágio inferior, malbaratando o tempo e a oportunidade. O empenho de manter a atenção que observa, a concentração que fixa e a meditação que completa o equilíbrio psicofísico tornam-se a ponte de união entre a consciência superficial e o eu profundo, o nosso si, né? Unificando desse modo a ação dos dois hemisférios cerebrais que se harmonizarão e se desenvolverão em equilíbrio. A repetição dos atos gera hábitos e esses tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Se eleges hábitos mentais de discernimento para o correto, agirás com segurança e essas memórias funcionarão automaticamente, amadurecendo-te intelectiva e afetivamente. Com este comportamento, oferecendo-te consciência de ti mesmo, identificação com o teu eu profundo. Olha que coisa boa, não é? Joana está falando da função da mente, a função psíquica, né? Uma das funções psíquicas que é o pensar. O reino dos céus está dentro de vós, acentuou Jesus com infinita sabedoria em um tempo de grande ignorância e com um conteúdo de extraordinária atualidade. A psicologia profunda, hoje, desvela este lado escuro da criatura, iluminando-o com a presença do Espírito no corpo, qual a contribuição proposta por Viktor Frankl na sua constatação noética, palavra derivada do termo grego nous, ou espírito, e Allan Kardec, o missionário da Era Nova, aclarando os escuros patamares humanos da consciência adormecida, após interrogar os instrutores da humanidade a respeito do progresso deles, recebeu a confortadora e segura resposta, conforme a questão número 779 do Livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Olha que coisa boa, não é? Então, só em viver em sociedade, em observar as experiências, nós estaremos desenvolvendo o nosso potencial, nós estaremos evoluindo, ok? Então, esse pensar, essa função psíquica de pensar sobre nós mesmos, ela é muito importante, tá certo? Então, hoje nós vamos dar o nosso boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, né, dessa obra, Triunfo Pessoal. Os que vão nos assistir depois, também sejam bem-vindos.
que nós possamos construir essa reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa felicidade, a partir do nosso autodescobrimento, né, e da nossa autotransformação. Esse é o momento que eu tiro para mim e dividindo com vocês, porque se vocês não tivessem aí, eu também não estaria aqui, para que a gente possa pensar sobre isso, né? É um momento nosso de aprendizado. Então, hoje nós vamos continuar com o capítulo 4, o item Fugas da Realidade. O item 3, né? Fugas da Realidade. E antes, eu vou pedir a Aline que ela faça a prece inicial, tá certo, Aline? Dá para você fazer? Socorro. Tá certo, eu lhe agradeço. Juntos elevemos nossos pensamentos ao Pai, rogando sua bênção de saúde e misericórdia infinita. Que estejamos presentes, Senhor, nesta hora, diante desse estudo, de coração e de pensamento aberto, para receber as tuas dádivas, ó Pai. Nos abençoa nesse propósito, Senhor, pois nos reunimos em Teu nome e necessitamos a cada dia, Senhor, dessa rota para guiarmos nossas vidas, que possamos estar sintonizados com a luz, com o bem, com o bom, com o belo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aline. Bom, esse item que nós vamos começar hoje, não é? Fugas da Realidade, é um item que a gente pode até achar que talvez seja mais simples, não tenha muita teoria, mas vocês vão ver que é um capítulo denso, que tem muitas informações para a gente refletir. Quais são os mecanismos que nós utilizamos para fugir da realidade, certo? Mas de que realidade... Boa noite, Solange, seja bem-vinda. De que realidade o texto está falando? O que é essa fuga da realidade? Né? Como é que nós fugimos? Como é que nós fugimos da realidade? Boa noite, Virgínia. Nós vamos refletir sobre esse mecanismo de fugas, porque quando nós não trabalhamos em ter consciência de nós mesmos, de saber quem somos, como funcionamos, como agimos, o que é que dói, o que é que eu posso realmente agir para que eu esteja me ajudando. Então aí eu vou entender se eu estou fugindo ou não, porque geralmente esse é um mecanismo completamente inconsciente. Você não foge da realidade conscientemente. Nós vamos fugir por quê? Deve ter algum objetivo. Alguém sabe por quê que a gente foge da realidade? Quem arriscaria? Por que é que nós fugimos da realidade? Quem arriscaria aí? Veja aí. Defesa. Defesa, o que mais? É a defesa, a gente para defender. É a defesa, defender o nosso ego, a nossa estrutura egóica, né, que precisa, ao nosso ver, sobreviver. Então a gente utiliza desses mecanismos para poder a gente se adaptar melhor. A gente acha que se adapta melhor ao contexto e viver, passar bem. E, na verdade, eu imagino que é isso. Então, a gente utiliza mecanismo e começa a negar a realidade, que seria realmente essa falta essa ausência de um senso crítico sobre o que se faz, sobre o que se pensa, não é? É isso aí. Essa dificuldade de reflexão. Começa então, com isso aí. Aí a gente adota mecanismo de defesa para a questão de conseguir sobreviver em determinados contextos. Fazer prevalecer o nosso ego, às vezes até as nossas estruturas de poder, de preconceito, de arrogância, não é? Os nossos egoísmos. Então a gente utiliza essa defesa para
para manter a aparência. Não é isso? É porque às vezes a realidade é tão dura para as nossas condições psicológicas, para a nossa maturidade, que a gente não aguenta. E isso é inconscientemente. A gente faz isso para poder continuar vivendo, para poder ter um certo, né, equilíbrio. Então, muitas vezes nós utilizamos esses mecanismos, que são vários, a gente vai ver aqui que são vários mecanismos que nós nos utilizamos inconscientemente, porque aquela dor a gente já sabe que é tão grande, que aquela realidade você não vai aguentar, então você foge, você camufla, você esconde. A gente foge para se adaptar. Então, muitas vezes a gente nega a realidade. Nega para sobreviver mesmo, é a questão. Só que o espírito imortal que somos, né, a gente não pode viver e evoluir fugindo. Porque fugas não é? É fugir. Então, vai chegar um momento que nós vamos ter que enfrentar. Que nós vamos ter que descobrir e enfrentar para resolver o problema. Porque não adianta, é como se você estivesse devendo uma conta a alguém e você se esconde, né? Diz que eu não tô, diz que eu viajei, né? A campanha toca, você não atende, o telefone toca, você vai fugir, mas vai chegar um dia que você vai ter que sair de casa. E você vai se deparar com um sujeito que pode estar lá na esquina, já entendeu? Não é o seu truque? Então, a vida também vai exigir de nós a chegar a um ponto que a gente vai ter que enfrentar. E é claro que a espiritualidade, sabendo disso, nos prepara através da reencarnação para que a gente se prepare. Então, muitas vezes a gente é preparado no plano espiritual para poder enfrentar aquelas dores maiores e os problemas maiores. Só que nem sempre a gente está preparado para isso. Então, esse item vai falar sobre isso, tá certo? Sobre essa nossa dificuldade de enfrentarmos a nós mesmos. De enfrentarmos, isso vai de acordo com a evolução espiritual de cada um. O que para um é uma bobagem, mas fulano, como é que você está sofrendo por isso? Não adianta se comparar. E nem comparar os outros com a gente, porque eu aguentei, meu filho tem que aguentar. Não, ele pode não ter estrutura na psique, na evolução dele, para ele aguentar aquele drama, aquele conflito, aquela dor, aquela falta, certo? Ou pela nossa própria imaturidade espiritual. A gente ainda é pequeno no processo evolutivo, estamos no começo, e nossas necessidades ainda não são compreendidas como um todo. Nós ainda temos dificuldade. Então, o espírito que está no começo, ele vai ter mais dificuldade. E como nós estamos no planeta de provas e expiações, isso indica que todos nós estamos nesse processo, ok? Então, na página 66, vocês vejam aí o livro, no início, Joana diz, no início de sua individuação, o ser humano pouco discerne sobre o que é a realidade. Então, no início, ou seja, no nosso processo de evolução primitivo, lá nos primórdios, a gente pouco sabe o que é a realidade mesmo, porque a gente vive o mundo, nosso mundo interno também. Então, cada pessoa olha a vida, olha seus problemas, olha o seu mundo com a bagagem que traz, com o seu conteúdo evolutivo, com o seu estágio evolutivo. Então, ela diz que no início da individuação, o ser humano pouco discerne sobre a realidade, ou seja, quando nós estamos nesse processo evolutivo, nós vamos aprendendo aos poucos. E aí ela continua, vivenciando mais a sensação que ele predomina no comportamento, ou seja, há uma tendência nossa, no início, a viver mais a sensação. Então, os espíritos ainda no estágio mais primários, eles estão vivendo mais a sensação do que a outra função psíquica, que é o oposto da sensação, é a intuição. Que ele predomina no comportamento. O pensamento, que o convida à reflexão. Então, o pensamento está lá, não é? Como é uma função, está chamando a gente a refletir. Nem sempre a gente faz, mas ele está lá. O sentimento, que se expressa de acordo com o seu nível de consciência. Qual é o nível de consciência que eu tenho em relação a cuidar de meus pais idosos?
Qual é o meu nível de consciência que eu tenho em cuidar do meio ambiente? Qual é o nível de consciência que eu tenho em respeito ao outro e aos animais? Isso tudo diz de nós. Diz do lugar evolutivo onde nós estamos. Quanto mais o espírito é inferior, mais ele não quer saber dessas questões. Ele vive só o mundo dele. Certo? Então ela está dizendo, ó, que o espírito vivenciando mais a sensação, ou seja, procurando mais os prazeres, que ele predomina no comportamento, ele está preocupado com as sensações dele, não importa o outro. Ah, eu quero comer, ninguém me deu, eu roubo. Ah, estou sentindo falta de sexo, não tenho namorado, eu vou lá, pego alguém e faço a maldade. Entendeu? Então ele está preocupado com a sensação. Então, que ele predomina no comportamento, quando o espírito está no seu início. O pensamento que eu convido à reflexão. O sentimento que se expressa de acordo com o seu nível de consciência. Se ele acha que a mulher existe só como objeto de prazer, ele está pouco ligando. Se a mulher quer ou não. Se não quer, ele vai e estupra. Então, isso denota o nível de consciência, né? E a intuição que o capacita para voos mais elevados. Está lá, mas ele não usa. Tudo isso, essas funções psíquicas, Joana diz, aturdem-no nas faixas dos desejos tormentosos ou nas frustrações, quando os mesmos não são realizados. Então, é aquela pessoa que vive para realizar seus desejos, sua vontade, vive para o sexo e a barriga, que é o que os espíritos dizem, vivem para as funções baixas do ser, no sentido dos chakras, os chakras mais abaixo. Vive para a barriga e para o sexo. Não se preocupa muito com pensar, com intuição, nem pensar, certo? E ele se aturde nas faixas dos desejos tormentosos. Ou seja, não são desejos saudáveis. Tormentosos, ou se aturde também nas frustrações, quando não consegue satisfazer seus desejos. Então, veja que é uma característica ainda do espírito na sua rebeldia. É como se esse ser ainda não soubesse para que está vivo. Percebe? Não tem ainda... nós já passamos, eu acredito, por essa fase. E algumas delas devem estar atuando ainda em nós. Mas nós já estamos num processo de pensar sobre isso aqui. Nós já estamos num processo de pensar nossos pensamentos. Será que isso que eu quero é uma coisa boa? Ou senão a gente faz e depois fica pensando, ai meu Deus, eu devia ter feito isso mesmo? Por que eu não segui minha intuição? Né? Então, nós já estamos num processo de... Boa noite, Regilane, seja bem-vinda. Nós já estamos num processo de reflexão. Eu acredito que a nossa consciência não está mais nessa consciência de sono sem sonhos. Nós já estamos acordando, né? Para o real sentido da vida, para a busca da espiritualidade. A gente já sofre quando faz alguma coisa que prejudica alguém, a gente vai dormir com dor de cabeça, vai dormir arrependido. No outro dia, enquanto não falar com a pessoa, a gente não se aquieta, não é assim? Então, a gente já está com a consciência nos cobrando, nós já temos uma consciência que já está despertando. Agora, muitas vezes a gente não dá atenção, aí isso é grave. Porque a consciência está chamando para você pedir desculpa, para você se arrepender, para você mudar, e a gente vai deixando passar. Então, não é bom deixar passar aquilo que a consciência está pedindo a gente chegar. Então, o que seria esse processo de individuação? Que todos nós estamos inseridos e todos nós iremos passar por ele. É justamente a nossa busca de humanização. A partir do momento que nós vamos nos tornando mais humanos, mais sensíveis, mais conscientes do nosso dever, do fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco, de buscar a vivência desses preceitos que Jesus traz no Evangelho, nós estamos buscando a nossa individuação, certo? É esse despertar da consciência. Então, essa individuação é o desenvolvimento das nossas virtudes. E Jung vai dizer que a gente não vai se individuar nessa encarnação. Então, não pense que a gente vai conseguir isso agora, não. Mas é um processo que precisa ser dado início.
O que é individuação? Vem da palavra indivíduo. É eu ser eu mesmo. Então, Jung vai dizer que a individuação acontece quando eu deixo de ser guiado pelas informações do inconsciente coletivo, que são os arquétipos. Lembra dos arquétipos? Qualquer hora eu vou postar outra palestra sobre arquétipos, para vocês lembrarem mais. Os arquétipos são as ideias que nós temos, né, sobre tudo que existe. O arquétipo de mãe, o arquétipo de pai, o arquétipo de juiz, o arquétipo de anjo, o arquétipo de Deus, que até a ideia de Deus é um arquétipo, que os próprios materialistas têm esse arquétipo. Então, são as ideias que nós temos, os modelos de pensar sobre coisas. Então, a gente já falou aqui sobre o arquétipo de mãe, não é? Que é um arquétipo que mexe com todo mundo. Ou você tem um arquétipo da mãe boazinha, e aí você fica tranquilo no seu arquétipo. Aí quando você tem a mãe, que ela não se enquadra no arquétipo de boazinha, você entra em desespero. Aí você entra nos complexos, nos dramas individuais. Então Jung vai dizer, quando a gente deixar se guiar na vida sem ser movido pelo inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos, ou seja, o arquétipo me diz que só é mãe aquela que é boazinha. Então, a mãe que jogou a criança no lixo não é mãe. Enquanto a gente não sair desse modelo de julgar essa pessoa que fez isso, enquanto a gente estiver censurando e condenando, nós não estamos conquistando a nossa individuação. Porque a individuação é quando você compreende o estágio do outro, o limite do outro. É quando você não julga, é quando você entende que o outro, para fazer isso, deve ter uma dor muito grande, deve ter um drama muito grande para chegar a negar esse arquétipo, que é tão forte essa ideia da mãe boazinha, da mãe que está grata por ser mãe. Por aí vocês tirem, quando a gente assiste jornal, o que é que a gente faz? Veja os nossos arquétipos todinho lá funcionando. Então Jung vai dizer, olha, a individuação vai chegar. Jesus não era movido por arquétipo. Todo mundo lá querendo apedrejar a mulher, destruí-la, que ela era infiel, ela era que tinha sido tomar, né? Que fez o homem trair. Essa mulher merece ser apedrejada. Ela é o cão chupando manga, é o demo. O homem não, o homem não fez nada, coitadinho, ele foi seduzido pela mulher. E aí tá a sociedade inteira de pedra na mão, joga a mulher no chão da praça, e aí todo mundo com a pedra e aparece alguém que quer justamente testar Jesus e chega lá para ver se Jesus ia autorizar desobedecer a lei mosaica, que está na Torá, que a mulher naquela época poderia ser apedrejada. E aí Jesus tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Por que Jesus está nessa tranquilidade tão grande? Nem ele se agita com os agressores e nem com a vítima, que está lá jogada no chão, chorando, imaginando morrer apedrejada a qualquer momento. Então, na hora que Jesus faz isso e diz, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, Jesus está fazendo a gente se analisar. Veja os seus conflitos, veja seus dramas. Por que você está acusando? Você também erra. Você também está num processo evolutivo. Então, veja, Jesus não tinha mais. Ele não era movido por arquétipos, por complexo, por sombra. Não. Jesus é um espírito altamente evoluído. Então, um dia nós vamos chegar a isso. A olhar para uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu alguma situação e você não condená-la. E você não julgá-la. Não é agora. Agora a gente ainda fica se debatendo. Meu Deus, eu não sei por que ele fez isso. Me ajuda a não condenar, né? Muitos de nós já estão nesse estágio. Senhor, que loucura. Essa pessoa deve estar muito fora de si para fazer uma coisa. A gente já fica hoje, né? Quando não, a gente mete a vara, não é assim? Então, o que é a individuação? É justamente quando eu já não vivo mais julgando através desse inconsciente coletivo,
de todos esses modelos, esses arquétipos que nós temos do que é certo, do que é errado, do que é ser bom, do que é ser ruim. E quando eu também não me deixo agir pelo inconsciente individual, ou seja, pelos meus complexos. Eu não tenho mais complexo. Então, o espírito, quando superou seus complexos, seus traumas, seus conflitos, que nós acabamos de estudar, não é? Nos 2 últimos encontros, então ele é um ser que já está na sua individuação. E com certeza, quando ele chegar a esse estágio, ele só reencarna aqui na Terra em missão. Certo? Então, todos nós somos movidos por arquétipos, pelo inconsciente coletivo, pelo inconsciente individual ou pessoal, como Joana diz, pelos nossos complexos. Nós ainda trazemos muito disso na aula, mas já estamos começando a acordar, certo? E esse acordar é importante, porque ele vai despertar em nós esse conhecimento para a gente começar a se conectar com a nossa divindade interior. Porque, na verdade, já está na nossa consciência, no nosso eu divino, no nosso self, todas as nossas virtudes, todas as coisas boas. Mas a nossa viciação egóica é tão grande que a gente dá uma barreira entre o nosso agir, o nosso ego e o nosso eu divino. A partir do momento que a gente começa a refletir, a buscar, a se libertar, eu vou diminuindo essa distância e eu vou procurando me conectar melhor com essa parte divina. Estão percebendo isso? Um estudo desse é uma reflexão. Quando a gente lê o Evangelho, é uma reflexão. Quando a gente ora, quando a gente escuta uma palestra e que a gente começa a pensar nesses valores, quando a gente conhece as dores humanas, quando a gente vai para um hospital com doentes terminais, um orfanato, um asilo, um albergue, quando a gente tem contato com a dor humana, de verdade, contato. Não é chegar lá, eu dou esse presentinho de Natal, eu cheguei lá, entreguei na creche no fim do ano. Isso não faz a gente ainda mexer. O que faz mexer é você ir lá, olhar como é que elas vivem, brincar com elas, contar histórias, se envolver. Aí isso nos transforma. Só chegar lá de paraquedas, dar um presentinho, ela vai ficar ótima, achar feliz, mas você não aprendeu nada. Nós não aprendemos muito. A gente só aprende e só muda quando a gente se envolve. É por isso que nós somos seres sociais. Nós evoluímos em conjunto. Ninguém evolui só isolado. Certo? Então, essa evolução ela vai chegar, mas vai chegar nesse processo de reflexão. Por isso que Jesus disse aos apóstolos que ele não fosse viver isolado numa ilha, não. Jesus disse aos apóstolos, vocês vão em um grupo de 2 às cidades, procurar uma casa que lhes albergue e vão levar a palavra. Vão tentar construir naquele coração com dor uma luz nova. É na convivência, na família, que nós vamos superar o passado. Minha família é complicada, eu não quero nem ver, vou morar longe. Vai para outro país. Adiou o processo, fugiu, é fuga. Fugiu do compromisso. Não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que conviver e aguentar humilhações, não é? Às vezes até agressões físicas, não. Isso aí é cuidar de si, é se amar. Eu estou falando da pessoa que quer fugir para o comodismo. Porque não quer ajudar, porque não aguenta ver a outra pessoa que é exigente, porque a outra pessoa é isso, é aquilo. A gente está fugindo. Estamos adiando nossos processos evolutivos. Então, essa individuação, na verdade, é a nossa própria evolução espiritual. É a gente se conectar com o eu divino e chegar a um ponto que a gente age pelo amor, que já está consciente e introjetado em nós. Isso vai ser agora? Não. Mas a gente já começou? Já. Eu posso dar continuidade a esse processo? Devemos. Devemos dar continuidade, devemos começar a pensar, devemos começar a se trabalhar, devemos começar a refletir. Porque nós não vamos superar essas divergências fugindo.
Ok? Ficou clara essa ideia da individuação? Troque o conceito individuação por humanização e evolução espiritual, que aí você entende. É a nossa humanização, é a gente se transformar, se libertar dos preconceitos, se libertar da nossa indiferença, do nosso orgulho. Então isso não vai ser já. Só Deus sabe quantas vidas nos aguardam, né? Mas é bom começar a pensar nisso. Então, a Marie-Louise Bonfrance, a junguiana, né, que deu ênfase aos estudos de Jung, continuidade, ela vai dizer que quando a gente começa esse processo de despertar da nossa evolução, da individuação, da gente começar a se enxergar, esse é um processo que provoca uma certa dor na nossa personalidade, certo? A gente começa a se enxergar e começa a ver. Dói por quê? Porque a gente está descobrindo nossos defeitos, nós estamos descobrindo as nossas dificuldades. Então, por isso que muita gente foge do espiritismo, foge da religião, não quer ouvir nada que faça refletir, foge da terapia psicológica, porque como isso começa a mexer, traz alguns sofrimentos, porque a gente começa a se ver, então muita gente foge. Então, Joana vai dizer que essa fuga que a gente faz é ilusória. A gente está buscando a ilusão e não a realidade, não o enfrentamento. Por isso, a temática desse tópico é isso. Nós vamos fugir da realidade e para fugir a gente busca alimentar as ilusões. Até a ilusão sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo a gente faz. Como um mecanismo para poder sobreviver muitas vezes, certo? Eu não sei se vocês já ouviram, mas pessoas que viveram situações traumáticas, muitas delas terminam esquecendo. Então, a situação é tão forte que a pessoa completamente esquece para ela poder sobreviver. Outros fogem da realidade vivendo uma ilusão. A realidade está ali e eles estão vivenciando outra coisa. A gente vai ver melhor isso. Então, nós vivemos em meio a muitas ilusões, que são vistas como verdades por nós. Porque existem as ilusões que são vistas por verdades, como, por exemplo, os preconceitos. Todo preconceito é uma ilusão. Por que que as pessoas acham que o negro ou que o preto é inferior ao branco? Onde começou isso? Isso é uma ilusão. Por que que nós acreditamos que as pessoas que têm títulos, elas são honestas, maravilhosas, melhores do que as pessoas que não têm ou que andam de forma até que não são arrumadas? Tudo isso é ilusão nossa. Porque, na verdade, a gente não é capaz de saber a verdade das pessoas. Então, nós julgamos pela roupa, nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelos títulos. Nós achamos que as pessoas são maravilhosas porque elas têm títulos. E aí, por isso que vem as decepções. O que é uma decepção? Você cria uma imagem de alguém e aquela pessoa, você diz, fulano me decepcionou. Não, ela sempre foi aquela pessoa. Você foi que alimentou uma imagem sobre ela. Veio a situação e ela lhe decepcionou. Mas por quê? Porque nós criamos imagem. Então, se nós analisarmos o que é a realidade e o que é a ilusão, quantas ilusões nós alimentamos ainda hoje em nós? A gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Os preconceitos, os papéis sociais são tudo ilusórios. Porque papel social não fala do meu lugar evolutivo nem da minha condição moral. Agora, a maneira como eu executo esses papéis, aí isso fala de mim, aí isso é real. Então, não é real simplesmente o fato de ter um título. Você tem um título de professor, mas o que vai dizer que você é professor é o que você faz enquanto professor, não é o título. Percebem a diferença?
E a gente termina valorizando os títulos. É por isso que Jesus foi sabiamente e disse: conhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não dá más frutos. Nenhuma árvore má dá bons frutos. Mas a gente ainda se deixa levar pelas aparências. Ontem eu fui fazer uma consulta e fui de Uber. E o motorista do Uber, a gente terminou conversando, ele revoltado com a população da comunidade dele aqui de Campina. Porque ele, candidato a vereador, veio da pobreza, trabalha na comunidade, todo mundo conhece e ninguém votou nele. Aí ele disse: a senhora imagine que de madrugada o que tinha de político dando cesta básica e comprando voto por R$50 e 100 nas esquinas não era brincadeira. Ele estava numa revolta tão grande e eu, para acalmar, eu disse: olha, eu não peguei seu Uber por acaso. Não desista do seu trabalho comunitário. Vá trabalhando, tente trabalhar com os jovens, mostrar a importância do esporte, do estudo, do trabalho na comunidade, do que é uma consciência de voto. Não pense que esse seu trabalho que você começou agora, eu quero desistir, eu não vou mais não. O ser humano não presta não, pobre é ruim demais. Ele estava numa revolta só. Porque acho que nem na família ele teve voto direito. Eu nem quis perguntar quantos votos ele teve, para ele não ficar tão desesperado. Eu disse: olha, ninguém consegue mudar uma ideia assim. Essas pessoas são vítimas de um país que não valoriza a cultura, não valoriza a educação. Essas pessoas, olha, você pensa que nos países onde tem a educação básica de primeira qualidade, as pessoas fazem isso? Mas se eles sabem que só na época da política vai ter condição de ganhar de cada político que ele prometeu 50, aí ele paga o aluguel no mês. Para ele é o hoje. Ele tá vivendo na sobrevivência. Então, assim, eu fiz várias reflexões com ele para ele sair daquele nível que a gente tem que compreender por que as pessoas erram, né? Que adianta só a gente dizer: pobre é na ignorância, merece sofrer mesmo, quem manda. E eu disse para ele, eu disse: olha, você sabia que eu questiono mais a atitude do político? Porque ele se formou, muitos deles se formou em escola boa, são religiosos, frequentam grupos religiosos, têm família. E por que é que ele se aproveita da ignorância do pobre? Por que é que ele compra voto? Então, eu estava dizendo para ele, eu disse: eu fico mais pensando na consciência do que está explorando o ignorante. Por que é que ele faz isso? Porque a consciência dele não acordou ainda. Ou senão ele está racionalizando. Não, eu só ganho se for assim. Não, teve gente que ganhou aí, não precisou fazer isso. Tá certo? Então, assim, eles estão explorando a ignorância do povo e o povo achando bom porque está pegando algum dinheirinho, porque não chega mesmo. Então, estou tentando entender como funciona. Mas o que a prova é que nos países onde a educação se dá no outro nível, as coisas agem melhor. Não estou dizendo que é perfeito, não. Mas que as pessoas têm condição de ter mais consciência do seu voto. Certo? Então, essa conversa que eu tive com ele foi para ele entender o nível de consciência dessas pessoas e que ninguém muda uma ideia, ninguém conscientiza um grupo, nem uma comunidade, nem até mesmo, né, a nossa consciência não se dá assim tão rápida. É preciso tempo. Vocês concordam comigo? Dê pelo menos um okzinho para eu sentir, porque foi mesmo, ele saiu um pouco mais, eu notei que ele saiu mais calmo, sabe? Disse: olha, não desista, pedi o nome dele, eu disse: eu quero ver seu nome na próxima eleição. Você vai trabalhar para conscientizar a sua comunidade. Se você desistir, quem vai fazer isso? Nós vamos deixar que eles continuem desconstruindo os valores. Então, a nossa tarefa é essa, né? A gente tentar
estimular para que esse bem aconteça na Terra. Porque ele não vai acontecer assim, de uma hora para outra. Não é? Isso é um processo evolutivo. Então, a partir do momento que eu me deixo ser guiado pelos meus arquétipos, pelos meus complexos, pelas minhas ideologias, né, que são cheias de preconceitos, de conflitos, de divergências, eu não estou trabalhando com a minha individuação. Então, como Marie-Louise Bonfrance diz, nós estamos em meio a muitas ilusões. E aí Joana vem questionar justamente, né, o que é realidade e o que é ilusão. A gente vai ver isso nesse texto. E aí ela vai dizer, repetindo aqui: vivenciando mais a sensação que ele predomina no comportamento, o pensamento que o convida à reflexão, o sentimento que se expressa, de acordo com o nível de consciência, a intuição que o capacita para voos mais elevados, aturdem-no nas faixas dos desejos tormentosos ou nas frustrações. Nós vamos ver que desejos são esses, que Joana vai explicar, esses tormentosos, e as frustrações. Inconscientemente, então, é um processo inconsciente. Em função disso, inconscientemente dá campo a fugas da realidade, apoiado nos conflitos que defluem das experiências transatas, procedentes de outras reencarnações, buscando complementação para o de que sente falta, nos jogos futuristas da ilusão ou na entrega sem relutância aos apelos angustiantes do prazer hedonista e da libido desenfreada. Então, veja que Joana vai nos dizer, né, que isso é um processo inconsciente. Então, nós não temos consciência, muitas vezes, quando estamos surgindo. Quando a gente tem consciência, a gente já começa o processo de mudança, ok? Então, o que é que acontece? A nossa imaturidade espiritual nos leva a isso. A nossa falta do verdadeiro sentido da vida, da gente estar consciente qual o nosso verdadeiro sentido. Porque se eu não sou capaz de enfrentar as minhas frustrações, talvez esteja faltando o significado existencial. Certo? E aí nós vamos brigar e nos apegar às bengalas psicológicas. O que é um vício, se não bengala psicológica? Aí eu estou desesperada, então eu tenho que fumar, para eu poder me acalmar. Não, eu tenho que sair porque eu não aguento esse lá, essa mulher exigindo coisa, esses filhos, então eu vou para o bar beber. Então eu estou atrás de bengalas psicológicas para que eu possa sobreviver. Então eu vou para o computador e fico lá nos meus jogos e não tem mais tempo, não sei nem quando vou sair, certo? Então, na verdade, essa nossa imaturidade espiritual nos leva a essas fugas. O que mais? Como nós falamos, a ilusão que nós temos também, decorrente da nossa imaturidade, nos leva à fuga. Então, nós temos ilusões, como nós falamos. A questão é do status social. A gente tem a ilusão de que quem ganha mais é feliz. E que todo pobre é infeliz. Porque ele tem pouco dinheiro. Uma das coisas que me chamava mais atenção no trabalho social, que isso devia vir de um preconceito, talvez meu, de um complexo, né, de alguma coisa, era eu observar a afetividade nas famílias. Porque era uma coisa que eu não tive muito na infância. A gente tinha os cuidados, mas a relação afetiva, muito de carinho, de toque, de abraço, de elogio, não. Tinha os cuidados. Graças a Deus, os cuidados não faltaram. Eu não fui abandonada.
Graças a Deus. Acho que eu não teria condição para ser abandonada nessa vida. Então, sempre me chamava atenção. Aquelas mães do social, quando fazia reunião, Dona Terezinha uma vez disse, a gente falando, né, sobre família, e ela dizendo que os filhos não saíam de casa enquanto ela não abençoasse e desse um cheiro. Então, toda hora que ia sair, abençoava, vai com Deus e um beijo. Na testa, no cabelo, um abraço. Aí ela contou que um dia, o filho dela, de 8 para 10 anos, ele apressado, porque estava atrasado, correu. Tchau, mãe. Aí a mãe, Deus te abençoe, meu filho. Aí ele voltou. Mãe, faltou o beijo. Gente, aquilo, eu achei tão lindo ver aquilo. O menino voltou, já estava fora, já tinha saído dentro de casa, atrasado, voltou para dar o beijo na mãe. E ela contou para todas as outras mães ali, inclusive para mim, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu estou dando carinho suficiente? Será que a gente consegue dar afeto? Aquela mãe me sensibilizou. Outra coisa que me sensibilizou, uma das minhas empregadas, que eu chamo de secretária, que eu digo que é secretária porque ela me ajuda em tudo, até a procurar o óculos quando eu não estou achando, chega fulana, me socorre aqui. Então, eu digo que a minha secretária é porque resolve muita coisa. E aí, ela chegou um dia no final de semana, na segunda-feira, ela tinha passado, né? Ia passar uns dias aqui. Ela do lado de fora na moto, ela e o pai chorando abraçados. Porque ela ia viajar e ia passar uns dias fora comigo. A mãe em casa chorando, ela saiu chorando, o pai chorando, uma filha com 23 anos, porque vai trabalhar. E ia passar 15 dias em João Pessoa comigo. Aquilo me sensibilizou, eu achei tão bonito. Eu disse, meu Deus. E ela todos os dias no telefone, mais de 1 hora, rindo, dando risada, contando as coisas, ouvindo as histórias deles. Olha que coisa linda, gente. Uma relação afetiva tão bonita. E a gente imagina o quê? Não, pobre não é feliz, não. Você viver com 2 salários mínimos não pode ter alegria. A pessoa que ganha 20 mil reais por mês, 25, ela não pode ter tristeza. Ou 30 mil, ou 40, como alguns ganham. Não é assim, isso é ilusão nossa. Então, nós ainda temos muitas ilusões do que é ser feliz, do que é tanta coisa na vida. E essas ilusões, elas só vão deixar de existir em nós, tirar o peso, quando a gente se espiritualizar mais, quando a gente se individualizar mais. Por quê? Porque a gente ainda olha para o mundo vendo, ah, meu Deus, fulano está com a doença X, coitadinho. Não. Nunca olhei para meu filho achando que ele é diferente ou que ele está ruim porque ele está passando por um tratamento de saúde. Isso é uma necessidade que cada um da gente vai ter. Uns na frente, outros depois. Todos vão ter. Meu netinho, que nasceu com síndrome de Down, ainda está com sonda, com traqueóstomo. Os médicos disseram que em dezembro ele tem que ir para São Paulo fazer essa cirurgia porque já está passando o tempo. E foi adiada por conta da Covid. Ele não é um coitado. Ele é um espírito forte que está num processo de evolução e aprendizado espiritual. Não é à toa. Não é. Fez 2 anos, coisa mais linda do mundo. Dando tchau já está dando tchau, já quer falar, quer algumas coisas, mas está num processo de aprendizado. E nós todos juntos, né? Porque não só é para ele. Então, nós precisamos sair ainda dessa ilusão que ainda muita gente tem. Por que essa ilusão predomina? Porque falta em nós a visão do espírito imortal que somos. Falta ainda. A gente tem fé, mas é uma fé ainda. Senhor, aumenta meu salário. Senhor, faz isso. Senhor tem que resolver tudo.
Mas a gente diz, Senhor, me ajuda a viver com meu salário. Senhor, me ajuda a descobrir outras formas de sobreviver, porque esse não está. A gente só quer que ele aumente. Mas a gente não entende que aquilo ali é tudo aprendizado. Então, essa visão é uma visão da realidade. Então, você imagina aí quanta coisa a gente não faz para fugir da realidade. Como é inconsciente, tem coisa que a gente nem sabe. Um dia a gente vai descobrir. Então, por exemplo, essa ilusão das aparências é muito forte na nossa sociedade. Todo dia a gente vê o rapaz, aquele do supermercado, que saiu, o gerente do supermercado, estava ajeitando a porta e ele se agachou para ajeitar a porta. Aí uma senhora ia passando, pediu uma informação a ele, ele disse, pois não, minha senhora, pode ir lá para a sala da gerência que eu já estou indo para lá, eu sou o gerente. Aí ele olhou e disse, um supermercado deste tamanho, com um gerente negro, tá aí o processo, saiu ontem na televisão, não sei se vocês viram. Então veja como nós ainda temos, né? A gente ainda não vê o ser humano como ser humano. A gente vê cor, classe social, cultura, beleza física. Estamos ainda na ilusão da matéria. Então, valorizar as pessoas por condição econômica, por status, por inteligência, por beleza, por cor de pele, por lugar onde mora, por isso, por aquilo outro, por cargos, por ser palestrante, né, que é outra ilusão que a gente tem, que palestrante é evoluído. Vocês não se enganam não, viu? A gente acha que todo palestrante, porque fala de Jesus, porque fala bem, é evoluído. É uma coisa boa a gente ter habilidade para falar. E devemos usar nossas habilidades, né? Se eu tenho habilidade para explicar, para fazer, eu devo fazer isso, mas isso não diz que eu sou mais evoluída do que ninguém. Por essa habilidade. Não é habilidade, é o uso que eu faço dela e como eu me sinto ao fazê-la e o que isso me transforma. Porque tem gente que tem habilidade, uma inteligência muito grande, habilidade para ver os detalhes, para planejar o crime. Entenderam? Então, não é habilidade, é o que eu faço com ela. Tá certo? Então, eu tenho uma habilidade de, sei lá, de construir as coisas, mas eu faço o que com isso? Eu uso isso como? Bom, então, na verdade, o que é real, né? Então, o real é o que eu faço com o que eu tenho. Não é o que eu imagino. Jung tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz, ninguém consegue evoluir ou buscar sua individuação pensando numa luz. Dá certinho para nós, espíritas e religiosos, que a gente faz, pense numa luz, né? Eu mesmo digo isso vez por outra. Pense numa luz. Não é pensando na luz, é sentindo e sendo luz para alguém. Então, não é só eu pensar numa luz que vai fazer com que eu evolua. É eu sendo luz, levando luz para alguém. Quando eu cuido, quando eu explico, quando eu ajo, quando eu defendo alguém, quando eu trabalho por alguém, aí eu estou sendo luz. É isso que me faz evoluir. Não só é pensar. Gente, se só fosse por pensar e rezar, a gente era tudo santo, porque a maioria de nós já viemos todos da Igreja Católica, das práticas de outras tradições religiosas, e a gente está tudo aqui. Então, não só é a prática religiosa, é o sentimento, a bondade. Então, o que é real? É real o que a gente está sentindo agora. Eu estou sentada aqui nesta cadeira, sentindo o ventilador, conversando com vocês. Isso é real. Não adianta eu me iludir porque eu estou aqui, eu estou evoluída, porque estou fazendo esse trabalho aqui com vocês. Isso seria uma ilusão. Então, veja que a gente pode se enganar a qualquer hora. Certo? Então, quando a consciência é desperta, o ser sai mais da ilusão.
o ser que busca mais a sensação está vivendo mais a ilusão, certo? Então, quando a gente acha que os títulos definem as pessoas, que elas são mais importantes que as outras por conta do título, o poder, o cargo que elas exercem ou qualquer outra coisa que nos diferencie, os bens materiais, os trajes, as vestimentas, todas essas são coisas ilusórias. Elas não nos definem. Elas dizem o lugar social onde nós estamos, mas não nos definem enquanto espírito, enquanto qualidades, enquanto ser. Então, muitos de nós julgamos pelas aparências. Então, aquela pessoa, então a mulher olhou, como é que o gerente estaria agachado ali fazendo alguma coisa? Então, ela tem o quê? Olha lá, no inconsciente coletivo dela, gerente é sempre um homem bem vestido. Talvez ele não tivesse de camisa de manga comprida, talvez ele tivesse com um polo, não sei, não é? Na sociedade cristã, principalmente a nossa, né? O negro foi muito descriminalizado. Chegou-se uma época a se dizer que o negro não tinha alma, né? Para justificar a escravidão. Então, se essa pessoa tem esses arquétipos, como Joana disse, que vem do passado, que defluem todos esses conflitos, esses dramas do nosso passado, de vidas precedentes, de outras encarnações, então nós vamos colocar isso para fora. Então, à medida que eu supero essas ilusões da consciência não desperta, eu mudo, ok? Então, vamos lá. Então, ela vai dizer o que é que a gente faz quando quer... como é que se dá a fuga da consciência? Ela vai dizer, buscando complementação para o quê? Para de que sente falta. Onde é que vai buscar a complementação? Nos jogos futuristas da ilusão, na entrega sem relutância aos apelos angustiantes do prazer hedonista, aí na página 67. Da libido e na libido desenfreada. Então, o que é que seria isso? Vamos ver. O que é que a gente entende por os jogos futuristas da ilusão? É tudo isso. A Mega Sena tá aí. Um jogo futurista, né, da ilusão. Por que que chega tanto aquele valor exorbitante? Porque cada um que compra tem a ilusão que vai ganhar. Ninguém tem a certeza. A gente joga na ilusão. Mas, evidentemente, alguns vão ganhar. Talvez a pessoa que ganhe nem pensava, nem desejou. Pode acontecer. Não é verdade? Então, todos os jogos que a gente faz, esse é um que é jogo mesmo, mas a palavra jogo aqui é no sentido metafórico também. São todas as coisas que a gente arquiteta na mente para a gente se iludir, certo? Então, entra tudo aí. Então, nesses jogos futuristas da ilusão que a gente faz, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Fulano tem isso, ele deve ser muito feliz. Eu vou trabalhar muito, de manhã, tarde, de noite, porque eu quero conseguir tal coisa. Às vezes a pessoa morre antes de tanto trabalhou ou tem uma doença. Então, não está vivendo a realidade. Viver a realidade é você compreender também os seus limites. Compreender também as suas reais necessidades. Porque muitos de nós, às vezes, a gente também cria, né? Como é um processo inconsciente, a gente também cria essas ilusões. E aí Joana diz, na entrega sem relutância aos apelos angustiantes do prazer hedonista. Prazer hedonista, hedonismo é uma expressão que ficou conhecida como aproveitar, usufruir do prazer e da vida. Embora no começo
a filosofia mesmo hedonista, ela não pregava simplesmente isso. Mas nós colocamos todo o peso nesse sentido de que a felicidade é buscada pela realização do prazer. Então, por exemplo, é gastar muito, comprar dá um prazer danado. Tem gente desesperada que não pode ir para as lojas. Mas já fizeram uma pesquisa que durante a pandemia foi o período que mais se vendeu carro chique, coisas caras. As pessoas presas em casa, sem poder sair, entendeu? Então, elas disseram, eita, se eu morrer eu não vou comprar meu carro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Peraí, deixa eu resolver logo. Ou, se não, é aquela ânsia que você tinha de estar fazendo coisas de ocupando a mente, então você vai lá, entra nas lojas online, que agora é o mundo, né? E aí você compra, você tem um prazer em comprar. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a busca desse prazer por comprar é uma ilusão de felicidade. Porque a gente vai ver no item seguinte, né, que a libido desenfreada, o prazer ele passa rápido. Então você compra, quando é depois está você com os cartões tudo estourado, está você sem dinheiro para fazer outra coisa, porque você não pensou naquela hora. Se encantou, comprou logo 3 sapatos de uma vez, comprou 2 bolsas de uma vez, não sei quantas blusas, e aí o que aconteceu? Você só precisava de uma. Então você deixou se levar pelo prazer hedonista. É o prazer de comprar, o prazer de comer, vamos comer muito. Prazer de beber. Tudo isso é vivenciar aquele prazer momentâneo, aquela coisa de que você não pensa nas consequências. Então você chega num bar e você diz, eu vou pagar bebida para todo mundo hoje. Então, tá dentro desse prazer hedonista, para você ser elogiado, para você ser bem visto. Você não importa, você está fazendo aquilo ali por aquele momento. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O outro que Joana está falando é não a libido desenfreada, né? Isso aqui a gente está vendo hoje, né? Como está séria essa questão da sexualidade. As pessoas, não é, tendo relação com quem não conhece, sabe? Buscando o outro somente, como a gente já falou aqui, né, naquela visão da sociedade líquida, o amor líquido, que é somente pela busca do prazer. Não é mais o elo, as relações são frágeis. Então não tem mais aquela coisa do namoro, da paixão, de você se identificar, não. Às vezes você está tendo relação, não sabe nem com quem é. Isso é grave. Isso é muito grave, isso é uma prova de que nós estamos fugindo mesmo de nós, sabe? Estamos meio perdidos. Então, a libido desenfreada é você tem prazer, você quer saber do prazer, você não quer saber com quem, você não quer saber com quantos, você não está preocupado. Só que o prazer passa rápido, as consequências das doenças transmissíveis vêm depois, as consequências da gravidez indesejada, que muitas vezes leva à pílula do 2º dia, ao aborto, a tantas outras consequências. Então, a dor marca mais do que o prazer. A frustração depois e a dor, ela é muito mais forte do que aquela sensação momentânea de segundos que a pessoa teve. Certo? Então, se a pessoa pensar direito, o prazer é provocado pela sensação é muito rápido, porque satisfaz os neurotransmissores do cérebro e do corpo. Satisfeito, o organismo relaxa, pronto, passou. Agora, as frustrações que se geram na consciência de culpa é muito pior. Então, o prazer espiritual ou o dever cumprido é o que gera a consciência tranquila na gente. É o que traz a saúde mental. Então, não adianta o ser humano se iludir, buscar esses prazeres momentâneos, numa ação desenfreada, louca,
e não pensar nas consequências. Então ele trai e no outro dia vai estar com drama de consciência, tendo que mentir o tempo todo para poder esconder o erro. Aí já começa a gerar dramas na consciência. Então, Joana vai nos dizer justamente isso, que todas essas dores, todos esses problemas, só trazem dores para a alma. Porque o prazer gerado, presta atenção, você tá lá, não, mas foi tão boa a festa, eu tava lá com meus amigos, minhas amigas, bebi, no outro dia o quê? Dor de cabeça, ressaca, dependência, às vezes vergonha porque fez coisa que não devia, falou coisas que não devia. Tanta coisa pode acontecer, alimentando um vício. Então esse prazer momentâneo que a gente busca, é todo ele uma ilusão. É todo ele uma ilusão. Os vícios de toda ordem. É tudo momentâneo. Mesmo que a pessoa diz, eu fumei, meu avô fumou até os 90. Quem não já ouviu essa história? E não morreu, eu vou fumar. Você quer comparar a sua vida com a do seu avô? A gente não pode se comparar com a vida de ninguém, porque a gente sabe que o espírito reencarna e nós trazemos nossos dramas, nossas fragilidades, nossos conflitos. Então, quando Joana fala que essa entrega aos apelos angustiantes, por quê? É ignorância nossa. Todos eles vão gerar dor, vão trazer conflitos. E quantos de nós estamos trazendo vícios e vícios do passado e outras vidas? E a gente chega aqui e continua alimentando. E a gente não dá um freio. Se a gente imaginar que nas regiões superiores do astral não tem cigarro, não tem bebida, né? Não tem essa alimentação gordurosa que a gente gosta, carnívora, né? Não tem, vai ter nada disso lá. A partir de nosso lá, meu filho, é só frutinha, sopinha, caldinho. E a gente aqui nos quitutes. Então, a gente busca, né? Não estou dizendo com isso que a gente não deva se alimentar e nem buscar determinados prazeres, não. Joana está falando, o prazer é uma coisa boa. Se eu não fizesse isso aqui com prazer, o que é que ia trazer de bom para mim? Para mim é um prazer estar aqui conversando, pensando sobre esses assuntos que eu adoro, que é refletir sobre a mente, sobre o sentimento, sobre comportamento, sobre espiritualidade. Isso para mim me alimenta, isso me dá prazer. Agora, se eu ficar de dia à noite só fazendo palestra, live, o que for, aí já não vai ser mais prazer. Porque eu já vou tirar o horário de cuidar, de caminhar, de fazer a alimentação de meu filho. Vocês estão vendo que a gente tem que dosar? Nós estamos num momento de dosar as coisas. Então, se eu já buscar nisso um prazer exagerado, já vai gerar desequilíbrios. Mesmo sendo uma coisa boa. Então, a gente também pode gerar conflitos em coisas boas. Então, o indivíduo é ótimo. Ele é um religioso excelente. Quer viver na casa espírita de manhã, tarde e noite. Não dá assistência à família, aos pais idosos. Não acompanha os filhos. Não faz nada para cuidar de sua saúde. Vai chegar no plano espiritual com problemas. Certo? Então, tudo que a gente fizer sem essa, né? Sem essa medida, buscando esse equilíbrio, a gente pode e vai construir mecanismos de fuga, certo? Então, vamos lá. Diversos mecanismos de fuga da realidade se lhe apresentam convidativos, desde a transferência de culpa, pronto, a gente falou de vícios, né? Agora vamos ver outros, no sentido mais psicológico. Desde a transferência de culpa, a introjeção das responsabilidades, a projeção da imagem deteriorada, a complementação fantasiosa e sucessivamente. Eu disse a vocês, né? Aparentemente a gente acha que é um item simples, que fuga da realidade, mas a gente vai ver que tem muita coisa aqui para a gente pensar. Não tem pressa.
O importante é, a partir de hoje, a gente começar a pensar. O que é que em minha vida eu estou fazendo para fugir da minha realidade? Se ainda estamos nesses vícios barulhentos são esses que todo mundo vê. Faz barulho onde está. Ou seja, atrapalha. E existem os vícios silenciosos, aqueles que ninguém sabe, só a gente. Certo? Então, esses a gente sabe que muitos deles estão sendo alimentados como fuga nossa. Ela está falando aqui dos mecanismos de fuga, tá certo? Então, após falar dessas formas de como acontece a fuga, Joana vai nos trazer essa compreensão de que há mecanismos. Que mecanismos psicológicos são esses que nos ajudam a mudar, tá certo? Que mecanismos são esses que o nosso ego faz para ele poder se ajustar, como Joana lembrou, como a gente já falou aqui, para você poder aguentar, digamos, a realidade. A realidade é tão dura que você muitas vezes usa desse mecanismo para se defender, porque senão você não aguentaria. Então, nós vamos ler aqui o que Elizabeth Silva fala sobre os mecanismos de defesa do ego. Ela vai dizer: os mecanismos de defesa do ego são processos subconscientes. Está vendo que a gente não tem consciência? A gente vai começar a refletir. São processos subconscientes desenvolvidos pela personalidade, os quais possibilitam à mente desenvolver uma solução para conflitos, ansiedades, hostilidades, impulsos agressivos, ressentimentos e frustrações não solucionadas ao nível da consciência. Eu vou repetir. Joana está dizendo que são diversos os mecanismos de fuga que a gente utiliza. Por isso que a gente não conhece ninguém. A gente nem se conhece, aí a gente, eu conheço fulano, não conheço não. Nós não conhecemos ninguém não. A gente convive com alguma coisa que as pessoas demonstram para nós, certo? Olha os mecanismos. São defesas do ego. Outra característica importante, são processos subconscientes que a nossa personalidade desenvolve, possibilitando a nossa mente desenvolver uma solução para os conflitos que a gente não consegue solucionar conscientemente. Quando a gente não dá condição, não tem condição de resolver conscientemente, então o subconsciente, o nosso inconsciente, a nossa personalidade procura uma forma. Então, por que ela faz isso? Porque ela procura uma solução para os conflitos que a gente não consegue digerir. Vamos lá. Para as ansiedades. O que é a ansiedade? Excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa é porque ela se preocupa demais com o que vai acontecer. Então, alguém diz, eu vou lhe visitar. Pronto, eu tenho uma novidade para te dizer. Enquanto você não disser, ela não dorme, ela não come, né? Porque ela é ansiosa. Eu tenho uma viagem para fazer. Então, a partir de hoje, ela não vive mais o dia de hoje. Ela já está vivendo a viagem. Mesmo a mala já estando pronta, ela já está vivendo lá. É excesso de futuro, a ansiedade. Então, quando a gente está nesses conflitos da alma, o que é que a gente faz? O subconsciente arranja maneiras para a gente conviver, para reduzir essa ansiedade. Então, diante de hostilidades, a pessoa que está passando por hostilidade, pessoas que estão em situação de prisão, pessoas que estão sendo subjugadas, que estão sendo abusadas, situações de hostilidades, elas também desenvolvem, certo? Mecanismo de defesa. Impulsos agressivos. Então, você pode ter um impulso agressivo, você queria dar um murro na pessoa, mas você não sabe que não pode, senão ela vai lhe demitir. Você dá um murro na mesa. Isso é um mecanismo. Você faz isso sem pensar. Você faz automaticamente. É seu subconsciente que faz isso.
Então, impulsos agressivos, muitas vezes, que a pessoa faz para tirar do foco. Ressentimentos, para superar ressentimentos, frustrações não solucionadas ao nível de nossa consciência. Então, a gente se utiliza desses recursos, desses mecanismos para que a gente possa. E ela vai citar vários, certo? Por exemplo, a negação. A coisa lá tá óbvia e você nega. Nega. Porque admitir aquilo ali seria muito doloroso para você. Certo? Seria muito doloroso. E aí nós vamos ver no próximo encontro que mecanismos são esses. Tá certo? Só falta 10 minutos. Eu quero parar um pouquinho para ouvir vocês e para a gente ver o que a gente poderia acrescentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Esses mecanismos de defesa do ego, que a gente faz isso inconscientemente, certo? E depois que tá feito, os outros é que nota, às vezes a gente nem nota que fez, certo? Então, no próximo encontro, a gente vai ver que mecanismos são esses: a negação, a sublimação, a repressão, racionalizar, ou seja, eu coloco uma justificativa, racionalizo para aquilo ali. Uma regressão, quais são todos esses mecanismos, nós vamos ver, tá certo? Então, são vários. Para poder a gente seguir adiante, compreendendo como a gente vai superar essas muletas psicológicas que nós fazemos. Então, a nossa primeira discussão foi sobre realidade e ilusão. Como nós ainda estamos envolvidos com essa ilusão. E veja como isso é forte em nós. Veja como isso é forte em nós. Então, eu vou parar um pouquinho para que vocês analisem agora sobre essa questão do que são esses mecanismos, do que é realidade, esses jogos da ilusão que Joana fala, a entrega nossa aos apelos, certo? A nossa conduta do dia a dia. O que a gente poderia refletir? O que é que vocês acham? Me dê um pouquinho de descanso e agora eu passo a voz para vocês. Quem gostaria? Sobre o que é real e o que é ilusório, o que é que vocês gostariam de comentar? Nada? Então tá. Vocês é que sabem, eu tô aguardando aqui. Deixa eu só olhar aqui alguma coisa. Então, lembrado das nossas 4 funções da psique, não é? Sensação, intuição, pensamento e sentimento. Então, as funções psíquicas, elas falam do nosso lugar, do nosso estágio evolutivo de onde nós estamos. Então, como é que eu estou agindo? Eu sou movido mais à sensação, porque os vícios, esses vícios mais materiais, eles têm a ver muito com a sensação. Então, existem vários, por exemplo, comer muito, a gula, é um vício que está ligado à sensação, certo? Então, se a gente for analisar, muita coisa tem a ver com a sensação, não é? Então, a intuição, para ela funcionar, é preciso que a gente esteja nos ouvindo. É preciso que a gente pare. Como a gente falou também aqui do pensamento, que é uma função da psique, né? Que é a gente sente e vai pensar também o sentimento, né? Isso que eu estou sentindo é bom? Isso é uma ilusão? Isso é real? Está alimentado em quê? Então, o julgamento, como a gente viu aqui, a questão do julgamento, tem a ver com o quê? Com pensamento, tem a ver com o quê? Com sentimento. Se eu julgo é porque ou eu passei por alguma situação muito dolorosa que aquilo ali me fez achar que todas as pessoas são assim, e aí quando eu superar o meu complexo, o trauma que eu vivenciei, quando eu superar aquele conflito, que está mais forte, é que eu vou conseguir enxergar melhor. Certo? E aí, mais alguma coisa?
anulação, né? Por exemplo, a anulação, a pessoa anula, né? Ela é um mecanismo que a pessoa anula, ela deixa, invalida uma ação ou um desejo anteriormente válido. Então, o pensamento geralmente é onipotente e não está relacionado com a realidade. Só para dar um exemplo. Uma pessoa que bate 3 vezes na madeira para evitar que algo aconteça. Ave Maria, Deus me livre. Bato 3 vezes, né? Não tem pessoas que utilizam disso? É como se ela achasse isso é um mecanismo de fuga. É como se ela achasse que aquelas 3 pancadinhas vai dar conta do mal não acontecer. Como se ela tivesse poder para fazer com que a coisa acontecesse. Então, isso é um processo que está no nosso inconsciente. Muitas vezes, né, a geração passa um para outro, essas tradições, essas coisas. Não, está repreendido, não vai acontecer. Como se a gente tivesse poder de impedir que determinadas coisas aconteçam. Só quem pode é Deus. O que a gente pode é orar e pedir a Deus, mas só Ele é quem pode, não nós. Então, às vezes, a gente tem, não é? Isso é um mecanismo de defesa. Então, se eu disser aquilo ali, eu acho que não vai acontecer. Então, é porque eu estou nesse mecanismo de defesa. Eu não quero admitir que aquilo ali, então eu nem penso. Eu nem vou pensar. É uma fuga. Veja que é uma coisa simples, né? Mas nós fazemos. Bom, meus amigos, então, realmente o nosso tempo já está indo. Vamos pensar um pouquinho, né? Nós estamos vivendo uma realidade aí, olha, a realidade da pandemia. Tem gente fugindo dessa realidade, acha que não tem, não. Tem gente racionalizando, isso é besteira, isso foi criado, isso foi inventado. Isso é racionalização, é fugindo da realidade. Não, o vírus já acabou, vamos todo mundo para os comícios. Nessa rua aqui, não é, Wellington? No último domingo, tinha umas 300 ou 400 pessoas, 2 paredões de sons, as motos fazendo aquela zoada que virou moda, um horror, e ninguém com máscara. Todo mundo pinotando no meio da rua. Então, isso é uma fuga da realidade. As pessoas não querem admitir que elas podem morrer qualquer hora. A impermanência é difícil ser aceita pelo espírito. Essa nossa impermanência, que a gente pode estar hoje aqui e amanhã não. Mas não só é pela pandemia, que Deus o livre, um acidente, uma coisa, não sei o que é que pode acontecer. Mas há muita gente fugindo dessa realidade, não quer admitir, isso só morre quem tem de morrer. Isso é uma racionalização, esse raciocínio não funciona. Todo mundo tem que morrer. E todo mundo tem débito. E quem sabe quem vai morrer logo, quem vai morrer primeiro ou não. E quem sabe se eu não vou morrer, mas eu estou lá no meio e vou ser responsável na espiritualidade porque levei o vírus para casa e matei meus pais. Vou chegar lá, mas você, num momento desse, você não teve o menor cuidado. Você não cuidou. E aí? Então, vocês viram aí a tristeza dos 3 candidatos que se elegeram. Um morreu de acidente, um morreu de Covid no hospital e o outro morreu de infarto. E todo mundo gritando e fazendo campanha e fazendo passeata e fazendo movimento. Então, nós temos uma responsabilidade conosco e com aqueles que convivem conosco. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. A realidade exige cuidado. A realidade está dizendo o quê? Não tem vacina ainda. A realidade está dizendo o quê? Cuide de você e cuide do outro. Se eu uso máscara, eu também estou evitando o do outro. Não só me protejo, eu também protejo o outro. Então, tem muita gente fugindo da realidade. Me ouvindo? Tô, minha Flor, pode falar. Como eu disse, também é muito difícil quando a gente vê a realidade. Tem essa certa percepção, não geral, lógico que a gente ainda está no processo, mas convive com pessoas que estão aqui disso. Tão difícil a gente conviver.
Você vê a realidade, você buscar ter consciência, buscar ter responsabilidade e conviver com pessoas que pensam com essa fuga, que vive fugindo. E você, por ser consciente da realidade, sabe que não adianta fugir também desse convívio, que você precisa ter algum aprendizado e tentar compreender e se sair bem, mesmo convivendo com pessoas que não têm essa visão. É muito difícil também. É verdade. Eu vivo numa família que boa parte acha que isso é besteira. Então, você vê que não é, você tem essa consciência que você está mostrando, que a gente muitas vezes pensa assim, mas você convive com um monte de gente que não pensa assim. Pensa como é difícil. É pantim, é medo. Não sei como é que tu é espírito e vive com medo de morrer. Eu digo, não é medo de morrer, minha gente, é a responsabilidade que a gente enfrenta. É a gente saber que tem que ter consciência dos atos da gente e vai responder por eles. Isso não é medo de morrer, não é medo. É a questão de, eu posso até não morrer, mas eu posso causar a morte de várias pessoas por irresponsabilidade minha. Aí você gera, de certa forma, um conflito com as pessoas, porque você está buscando seguir pelo que você tem uma visão de coisa correta. Então é muito difícil. É quando você vê também as pessoas agredindo pessoas por causa da cor de pele e você não consegue compreender, e se você for contra, vai acabar sendo agredido também. Você tem que, no mínimo, calar, porque você está no meio de pessoas que são desse tipo. Então é como que você estivesse na cova dos leões. É difícil você viver no mundo, viver em sociedade, ter uma visão assim, tentar fazer e conviver com um monte de gente contrária. Aí é que você tem que orar e vigiar, né? Esse é o nosso desafio, né? De você ser você mesmo. Ter um equilíbrio, né? Ser você não mesmo fugir, e não se fugir, distanciar, mas também viver essa realidade. E não condenar, né? Saber que tem que ponderar, porque, de certa forma, se você está naquele meio e tem uma visão assim, certamente você precisa ajudar para que os outros enxerguem. Né? E você sabe da sua responsabilidade. É uma luta grande, viu? Tem que pedir muita ajuda a Deus. É verdade. É nossa responsabilidade. É um desafio grande. Porque eu escuto sempre. Tá com medo de morrer? Não sei por que tu tem tanto medo de morrer. Eu digo, eu não tenho medo de morrer, não é isso. Eu não quero causar um problema, nem sentir a culpa de ter trago ele na minha vida. É porque... Eu tô querendo Márcia, nós espíritas já temos uma visão da importância da vida, que a gente não está aqui por acaso, que foi feito todo um projeto e a gente não quer que esse projeto acabe antes da hora. A gente sabe até que existe o suicídio indireto, que é quando a gente não se cuida. E muitos não têm esse conhecimento que a gente tem, né? Então, realmente, nós temos uma responsabilidade muito maior pelo que a gente já sabe. E muitos deles não. Exatamente. Fica sendo levado. Haja paciência e coração, é isso mesmo. E a gente, pronto, a gente tem que calar, pedir orientação a Deus e continuar fazendo para ver se o exemplo, se você fazendo, de certa forma, não vou pro meio do povo, aí o outro diz assim, eita, não tá aí não, de repente eu trago essa doença para dentro de casa, para ver se você consegue fazer essas pessoas despertarem. Se irritar, porque se você se irritar também, vai gerar um conflito maior, né? Sair para o necessário, né? O necessário você toma, porque se a gente... Diga. Vamos buscando. Desculpa. Vamos buscando tentar fazer a coisa certa, né? Isso. Para não se sentir culpado se você... Mesmo que você não esteja correto, que a gente não é, a gente está no processo de aprendizagem, mas que você não sinta culpa de dizer assim. Muitas vezes eu faço isso, eu digo assim, não, eu não vou fazer isso não, porque se por acaso vier acontecer, eu vou estar me cobrando. Então eu não vou fazer. É isso que eu busco fazer, entendeu? Eu não vou andar aquela aglomeração, porque pode até não acontecer. Se isso acontecer, eu que vou ficar me cobrando, que eu podia ter evitado. Então é melhor eu não ir. E assim, a gente consegue pedir iluminação a Deus e ajudar os universitários. E lembra que eu estou pedindo ajuda aos universitários. Minha cura. Mas é um desafio ter o equilíbrio aqui nesse plano. Mas vamos em frente. Se Deus quiser, a gente vai. É um desafio, né? Viver é um desafio, mas é isso. Cada um fazendo a sua parte, aos pouquinhos, a gente sabe por quê, né?
Nós já temos muitos conhecimentos, então é fazer a nossa parte e entender essas figuras que também às vezes são instrumento de provação e que elas um dia só vão aprender vendo alguém que está fazendo. Então, se na casa tiverem duas que façam, ela motiva o restante a fazer. Mas se ninguém ligar, né, alguém tem que ligar. Alguém tem que estar. Aí vai terminando. Isso não é só em relação à pandemia, isso é em relação ao evangelho, no lar, às preces, ao cuidado que a gente tem com a saúde. O nosso exemplo, é por isso que Mahatma Gandhi diz tão sabiamente, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então é a gente realmente se vestir dessa busca. E deixa que com o tempo, água mole em pedra dura vai batendo e vai conseguindo deixar uma liçãozinha, né? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, vamos encerrar, vamos fazer a prece. Quem gostaria de fazer a prece? Quer fazer, Wellington? Você Posso fazer isso? pode? Então tá certo. Eu já falei muito, vamos ver a voz de alguém, né, para variar. Pois então, vamos agradecer por esses momentos. Então, após essas reflexões, possamos da espiritualidade maior, dos nossos guias, dos nossos mentores queridos, que estão sempre ao nosso lado, nos convidando, aguardando e vibrando pelo nosso crescimento e pelo nosso aprimoramento. Eles que tanto nos cuidam, tanto nos amam, torcem pelo nosso melhoramento. Nós saiamos das ilusões, dos vícios e tudo que nos impede de crescer. E assim, Senhor Jesus, é com alegria que damos por encerrado mais um encontro em Teu nome. Em nome da espiritualidade, esse estudo tão querido de Joana, que vem nos trazer reflexões tão importantes sobre quem somos, principalmente sobre como podemos ser melhores a cada dia. Pessoal, ajuda-nos, Senhor, neste processo. Ajuda-nos a compreender esta dificuldade e que contigo nós consigamos despertar a nossa consciência a cada dia. Nos abençoa a todos, que a Tua presença, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia nos envolva, hoje e por todo sempre. Assim seja. Que assim seja, Wellington. Muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um final de semana em paz e que oremos mais para os nossos irmãos, né? Em João Pessoa disse, já são 3 hospitais que estão com os leitos 100% ocupados. Então, vamos ter cuidado e vamos, né, orar mais um pouquinho para as pessoas terem mais um cuidado. E nós também. Tudo de bom, minha gente. Beijo para vocês. Valeu. Eu agradeço a presença de todos vocês. Tchau, até mais. Tchau.